Caros alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Wagner Tufano em mais uma aula do nosso curso do Microsoft Excel. Estamos na nossa sexta aula, na nossa sexta unidade, onde nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre funções financeiras, o uso das funções financeiras no cotidiano aqui do Excel. Então, para começar nessa nossa aula, eu gostaria de cumprimentar a todos o meu bom dia, boa tarde ou boa noite. Antes de começar a falar de funções financeiras, eu gostaria de apresentar rapidamente um conceito sobre a matemática financeira, porque agora nós estamos entrando numa outra seara, uma seara muito importante para nós, administradores de sucesso, que é a matemática financeira. Talvez vocês já estejam estudando, talvez vocês ainda vão estudar essa disciplina, mas só para contextualizar aqui, a matemática financeira é o estudo do quanto vale o dinheiro, quanto vale o nosso dinheiro ao longo do tempo. Ou seja, qual é o valor dele hoje, amanhã, no futuro, E qual seria o valor, e o contrário, qual seria o valor do nosso dinheiro do futuro, hoje, Para isso tudo, nós temos a aplicação de taxas de juros, que vai ser muito importante também para o cálculo da inflação, ou mesmo a deflação do dinheiro. A matemática financeira é uma área muito interessante da matemática, porque a matemática é realmente aplicada ao cotidiano. Como vocês vão ver em vários exemplos dessa aula, são exemplos que a gente usa no nosso dia a dia, especialmente frente à administração de empresas, onde muitas vezes nós vamos estar presentes à tomada de decisão, e tomada de decisão que vai envolver cálculos, vai envolver um pouquinho de matemática. E qual matemática? A matemática financeira. Desta forma, a matemática financeira é um instrumento usado para avaliar e regular operações a prazo, e vai permitir que a gente faça comparações de valores monetários ao longo do tempo. E com isso, a gente pode, mais uma vez, tomar decisões sobre qual a melhor forma de investir, qual a melhor forma de comprar matérias-primas, de comprar insumos, qual a melhor forma de comprar uma máquina, de comprar um equipamento, de comprar um imobilizado para a nossa empresa e assim por diante. Dominar matemática financeira é algo assim muito importante no nosso dia a dia. E o Excel, aqui mais uma vez, vai ser uma ferramenta muito importante para que a gente possa utilizá-lo, e no lugar de algumas calculadoras financeiras que foram utilizadas aí ao longo de muitos e muitos anos. Como o profissional na área de administração muitas vezes lança a mão todos os dias de uma planilha eletrônica, por que não a planilha eletrônica incorporar também essas funções, tá certo? Então muitos exercícios que nós vamos ver aqui são exercícios comuns nos cursos de matemática financeira, talvez alguns de vocês já conheçam, mas é muito importante o uso do Excel também nessa área, como uma ferramenta única, na utilização do nosso dia a dia. Tá? Assim, olha só, quais são as finalidades, para que servem as funções financeiras básicas que nós vamos ver na aula de hoje? Olha lá, elas servem então para responder dúvidas frequentes do nosso dia a dia, dúvidas frequentes que fazem parte da nossa tomada de decisão, como por exemplo, comprar à vista ou em 5 vezes iguais? Qual a melhor forma? Quanto que eu economizaria, por exemplo, comprando em 5 vezes iguais, no mesmo valor? Ou será que seu valor a prazo compensa, ou não esse parcelamento? Se eu tiver ou não um fluxo de caixa, se eu tiver ou não dinheiro disponível imediatamente. Quanto que eu posso poupar por mês durante alguns meses para comprar, por exemplo, um carro no futuro, para comprar um bem no futuro, seja para mim mesmo, seja para a empresa. E um outro exemplo, tem um produto com diferentes condições de pagamento. Qual a melhor opção? Então, são dúvidas, são coisas assim que estão presentes no nosso cotidiano. E a matemática financeira, ela é muito utilizada para responder exatamente essas dúvidas. Então, é um conhecimento muito importante, que a gente tem que ter, assim, quase que obrigatoriamente, no exercer da nossa profissão, tá legal? Então, é muito importante, antes da gente começar a falar das funções propriamente ditas, que a gente conheça essa coisa aí chamada fluxo de caixa financeiro. Então, para poder compreender os elementos básicos, as funções básicas da matemática financeira que nós vamos aprender, que nós vamos desenvolver na aula de hoje, a gente primeiramente tem que entender o fluxo monetário e como eles se comportam
ao longo do tempo, né? Essa compreensão é o que a gente chama de fluxo de caixa financeiro, que é mais ou menos esse desenho aqui que eu apresento para vocês. Olha só. Então é o seguinte, a gente vai ter sempre, ou podemos ter, né, um valor presente. Né? Valor presente, doravante denominado como VP. Né? Esse valor presente, né, seria o que a gente teria hoje, né? O valor de um bem no dia de hoje, por exemplo, carro hoje. Tá? Só que esse carro eu posso, por exemplo, comprar à vista, né? Então esse valor à vista seria o valor presente, né? O valor que eu tenho hoje, ou eu posso, por exemplo, parcelar, né? Em várias parcelas, em várias prestações, né? Isso eu vou chamar de pagamentos, né? PGTO aqui no Excel. Né? Então eu posso pagar esse carro, por exemplo, esse bem, por exemplo, em vários períodos, em vários números de meses, em várias prestações, né? Quando eu falo do valor de prestações, eu estou falando então de PGTO. Quando eu falo de número de períodos, número de meses, né, eu falo de NP, NP, que vai ser o número de períodos, né, em quantas vezes eu vou poder pagar esse bem, né, ou em quantas vezes eu tenho a possibilidade de pagar esse bem. E o valor futuro vai ser o valor que eu teria, né, desses pagamentos, né, aplicados a uma taxa de juros. Porque sempre que eu faço um financiamento, né, esse financiamento ele pode incidir em taxa de juros. Né? E a mesma coisa quando eu faço uma aplicação financeira. Quando eu faço uma aplicação financeira no banco, nós já estudamos um pouquinho isso, mês a mês, né? Mas quando eu faço uma aplicação financeira, eu vou poder ter uma taxa de juros dessa aplicação financeira. Então, qual o valor futuro? Né? Então, a gente pode observar que as funções financeiras elas servem não só para financiamento de valores, né? Quando eu quero financiar um valor, né? E eu vou financiar esse valor em várias prestações, né? Com uma taxa de juros, mas elas também podem servir para fazer cálculos de aplicações financeiras, como por exemplo, eu tenho um valor aqui no dia de hoje, né? Eu vou aplicar esse valor em N meses, em N períodos, quanto é que eu vou ter no futuro? Bom, isso nós já aprendemos a fazer fórmulas manualmente. E na aula de hoje eu vou apresentar então funções. Lembrando, a função o que ela é? Uma fórmula previamente programada, uma fórmula pronta que ela vai necessitar então de argumentos. E esses argumentos são essas informações basicamente que eu estou apresentando nesse slide, né? Valor presente, quantos períodos, qual é o valor do pagamento, qual é o valor da prestação, qual a taxa de juros envolvida, né? Tanto no financiamento como na aplicação financeira, qual vai ser o valor futuro. Então, essas informações, valor presente, número de períodos, pagamento, taxa e valor futuro, serão os argumentos que nós vamos utilizar nestas funções que eu vou apresentar na aula de hoje, né? E tem mais um que não aparece aqui, que seria com entrada ou sem entrada, ou seja, se eu vou fazer um financiamento e esse financiamento vai ter uma entrada, ou se esse financiamento não vai ter uma entrada. Se eu vou fazer uma aplicação financeira, essa aplicação vai começar a ter depósitos, vai começar a ter aplicações a partir desse mês, ou a aplicação só vai ter a partir do mês que vem. Né? Então, essas informações vão ser os argumentos que a gente vai passar, que a gente vai informar para as funções financeiras vistas nessa aula, para que elas possam funcionar corretamente. E quais vão ser as funções financeiras, funções básicas, hein, gente? Porque daqui a pouco eu vou mostrar no Excel e vocês vão ver que tem muito mais função além dessas. Mas essas aqui são algumas funções financeiras básicas aí e um conjunto maior de funções vocês vão estudar dentro de um curso completo, né, de matemática financeira. Né? Aqui é só uma apresentação dessas funções e eu espero que no futuro vocês possam, né, explorar mais o Excel e vocês possam explorar mais outras funções que a gente não vai ver na aula de hoje. Mas nessa aula, quais serão as funções vistas? Olha lá, a gente vai começar estudando, a gente vai começar vendo a função pagamento. Né? A função pagamento, PGTO, ela calcula o valor das prestações de um valor financiado. Então você vai financiar um valor, você vai comprar um carro, uma máquina, um equipamento, você tem aquele valor à vista dele, né, o valor presente, né, o VP, né, o valor presente, ou então você vai ter o valor pago lá na frente. Qual vai ser o valor que você vai ter pago lá na frente? Tá legal? Você pode ter uma ou outra informação. No geral, a gente tem o valor financiado, a gente tem o valor presente, né, o valor financiado que seria o valor à vista do bem. Né?
e um período de tempo. Então você vai financiar aquele valor em vários meses, por exemplo. E você vai ter uma taxa de juros, essa taxa de juros sempre vai ser constante, né? Não vai ser uma taxa de juros variável, vai ser uma taxa de juros constante, né? Então, essa função vai permitir exatamente isso, calcular o valor das prestações. Legal? Como é prestação, como é uma coisa que a gente paga, né? Essa função sempre vai dar um retorno, né, uma saída negativa. Mas já aqui adiantando, se você quiser mostrar o valor positivo, você pode multiplicar por -1, ou você pode fazer menos PGTO, né, para ter um valor positivo. Mas aqui já é um alerta, como pagamento é alguma coisa que a gente paga, é uma coisa que sai, é um fluxo de saída, como eu mostrei aqui anteriormente, é um fluxo de saída. Então, como é um fluxo de saída, o pagamento ele vai ser sempre, o Excel sempre vai dar o resultado em valor negativo, tá? Mas a gente não precisa se assustar com isso. Outra função que nós vamos ver na aula de hoje é o valor futuro. Valor futuro. Então, por exemplo, eu tenho valor futuro, né? Por exemplo, o resgate de um financiamento, o montante de um financiamento, ou o valor total que será pago num financiamento. Então, por exemplo, eu vou investir, eu vou fazer aplicações mensais de um valor fixo a uma taxa de juros X. Qual vai ser o valor que eu vou ter ao final de, sei lá, N períodos, 24 períodos, 12 períodos, tá legal? Ou o inverso, eu vou pagar uma prestação de, sei lá, R$100 durante 24 meses a uma taxa de juros estipulada, né, no financiamento. Quanto é que eu vou ter pago ao final desse financiamento? Desse financiamento, né? A função VF, valor futuro, ela também vai poder ser negativa, né, quando não houver prestações negativas. Então, quando eu só tenho o valor presente, que eu também posso usar, vocês vão ver. Tem o valor presente, tem o número de períodos, né, e tem a taxa de juros nesse período, a taxa de juros fixa, ela também vai poder ser, o Excel também vai dar o valor negativo, mas aqui, lembrando, mais uma vez, eu posso colocar um sinalzinho de menos na frente da função, ao invés de colocar igual, eu coloco menos, e esse valor que poderia ser negativo, ele vai sair positivo. Tudo bem? Outra função que nós vamos ver hoje é a função valor presente, que ela vai funcionar quando tem o contrário, quando tem ou o valor dos pagamentos ou o valor futuro, né, num determinado período de tempo, num número de prestações, um número de períodos, né, a uma taxa previamente estipulada, né? Então ela faz o inverso, né, o caminho inverso. Eu tenho o valor futuro, quero saber quanto seria hoje, né? Ou seja, eu vou financiar um valor de, sei lá, 200 mil, eu vou pagar 200 mil, desculpem. Olha lá, em, sei lá, 24 prestações de, sei lá, R$100, né? Quanto que seria esse valor hoje? Né? Uma taxa de juros de 1%, 10%, sei lá. Né? Então, é o inverso do valor presente, seria o inverso do valor futuro. Tá legal? Número de períodos, eu também, se eu tiver o valor presente, o valor futuro ou as prestações pagas, há uma taxa de juros também informada, eu posso saber, né, quantos períodos eu vou ter que pagar para chegar de um até o outro. Tá legal? É decorrente. E a função taxa, né, também é a mesma coisa. Se eu tenho um valor presente, tenho um valor futuro e tenho um número de períodos, né, qual foi a taxa, né, aplicada para que aquele valor presente chegasse no valor futuro com aquelas saídas ou não, com aquelas prestações ou não, tá legal? Então, mais uma vez voltando, né? Mais uma vez voltando lá no nosso fluxo, olha só, eu vou ter funções que calculam, né, em função de todas as outras, eu vou ter uma função que calcula o valor desejado, tá legal? Para a gente não ficar aqui só na teoria, eu gostaria de agora passar para a planilha que também está disponível na nossa aula. Olha só, já estou com ela aberta aqui, é a Excel Aula 06-2020, tá legal? Onde eu tenho vários exemplos aqui que eu gostaria de discutir com vocês. Em todos esses exemplos, eu utilizei os mesmos valores para vocês perceberem como que é o funcionamento dessas funções, onde uma funciona em função das outras informações, tá legal? Então, na ordem que eu apresentei ali no PowerPoint, eu vou começar, né, exemplificando a função PGTO, que, né, calcula o valor da prestação, calcula o valor do pagamento. Tá? Nesse primeiro exemplo,
Vamos supor aqui então que eu tenho o valor presente. Qual é o valor presente? 20 mil reais. Então vamos supor que eu vou financiar 20 mil reais. Tá? Eu vou comprar um carro, vou comprar um imóvel no valor de 20 mil reais. Vou comprar um bem nesse valor aqui. Quantas prestações eu vou utilizar, por exemplo? Eu vou utilizar 24 prestações, ou seja, 12 meses. Tá? 24 meses, 2 anos. 2 anos. Então 24 prestações, né? A uma taxa de juros de 2% ao mês. Muito importante, meus queridos, muito importante, que aqui é um erro que as pessoas cometem. O número de prestações tem sempre que bater com a periodicidade do número de prestações, tem que sempre bater com a periodicidade da taxa. Ou seja, se a taxa é mensal, eu tenho que falar em 24 meses. Se a taxa é, por exemplo, anual, eu teria que falar em 24 anos, tá? Eu não posso informar meses aqui e anos aqui, ou vice-versa. Caso contrário, eu tenho que fazer a conversão no momento da informação, tá legal? Como vocês sabem, eu posso também fazer cálculos. Eu posso fazer cálculos nos argumentos, isso aí eu até demonstro para vocês, tá legal? Então aqui, ó, então eu quero calcular o PGTO. Antes da gente fazer, então eu tenho aqui com a entrada, 0 para sim, ou desculpa, 1 para sim ou 0 para não. Nesse caso aqui estou usando não, então não vai ter entrada. Então eu vou financiar 20 mil reais em 24 prestações a uma taxa de 2% ao mês, né? 2% ao mês, né? Não vai ter entrada, ou seja, a primeira prestação só vou pagar daqui a um mês, né? Então qual vai ser o valor da prestação? Qual vai ser o resultado dessa função PGTO? Então olha lá, eu venho aqui no inserir função. Aqui, como eu já elaborei a aula, eu tenho ela aqui entre as mais recentemente utilizadas, mas eu não gostaria de utilizar aqui na categoria mais recentemente utilizadas, não. Eu gostaria de mostrar aqui a categoria financeira. Olha só, lembra que eu falei para vocês que hoje a gente só ia ver as funções financeiras básicas? Básicas. Olha o que tem de função aqui. Tem muita função aqui. Hoje nós vamos ver só as básicas, depois num curso mais completo aí de matemática financeira, vocês podem e devem explorar outras funções que a gente não veja na aula de hoje, tá legal? Então vamos lá. Se eu quero utilizar a função PGTO, já deve estar aqui em ordem alfabética, PGTO, olha lá, calcula o pagamento de um empréstimo ou também de uma aplicação com base em pagamentos em uma taxa de juros, né? Dou um ok com os juros constantes, sempre lembrando aí. E agora assim, gente, olha que facinho. Eu só vou preencher os argumentos que eu tenho. Olha lá. Então, taxa é 2%. Está aqui informado. Então, eu utilizo a célula. O cursor está piscando aqui, clico aqui, B7. Portanto, é o seguinte, gente. Se eu for digitar, né, poderia até digitar aqui 2%, mas olha lá, tem que ser sempre em formato percentual. Tá legal? Eu não posso colocar aqui 2, né? Porque senão ele vai entender 200%. Tá? Então, se eu fosse digitar, ou digitaria 2%, 2 o sinal de porcentagem, ou digitaria 0,02. Tá legal? Mas nunca digitar 2, porque se eu digitar assim, sim, o número seco 2, ele vai entender que seria 200%. Tá? Então, minha taxa é de 2% ao mês. Número de períodos, então, 24 meses. 24 meses, tá? Valor presente, VP, 20 mil reais. É o meu valor presente, é o valor que eu estou financiando. Valor futuro, eu poderia utilizar, note que aqui ele é opcional, eu poderia utilizar em duas situações. Primeira situação, se eu não tivesse o valor presente, já vou mostrar um exemplo para vocês. Nesse caso, se eu utilizasse o valor futuro, o VP, apesar de estar aqui em negrito, apesar de estar uma indicação que ele é obrigatório, deixaria de ser, tá legal? E outro caso do valor futuro seria se eu tivesse resíduo, né? Isso aí existe muito em financiamento de imóveis a longo prazo. Como vocês sabem, imóveis a gente às vezes financia em 30 anos, né? Imagina, 30 anos dão 300 e poucas prestações, né? Então aí eu poderia ter o residual, né? Um valor residual, né? No caso aqui, eu não vou ter valor residual, então o valor futuro vai ser o quê? Zero. Ao final das 24 prestações com juros de 2% ao mês, financiando 20 mil, eu vou ter quitado todo o meu financiamento, né? Vou estar zero. E o tipo aqui, né? Então vai ser tipo sem entrada, como falei, eu já tenho zero digitado aqui na célula B10, preenchi todos os resultados, olha lá, já me deu aqui, menos 1.057,42.
Quando eu dou OK, olha lá, lembrando, a função PGTO, por se tratar de uma saída de dinheiro, eu pago, é uma prestação a pagar, né? Ou mesmo se fosse uma aplicação financeira, também sairia do meu caixa, também sairia do meu fluxo de caixa, seria uma saída de capital. Por este motivo, ela é dada, né, em forma negativa, tá legal? Se você quisesse valor positivo, seria só você, por exemplo, editar a fórmula, né? Desculpa. Olha lá, se você editar a fórmula, se eu colocar um menuzinho aqui na frente, ó, menos PGTO, né, ele já ficaria positivo. Vocês entenderam? Ó, vou editar de novo. Então aqui eu vou tirar aquele sinalzinho de menos. Né? Se alguém quiser multiplicar por menos 1, também pode, mas eu acho muito mais fácil colocar o sinalzinho de menos. Né? Então tá lá, menos 1057. E você pode ver como eu estou utilizando sempre os mesmos valores, bateu com os demais aqui que eu já tenho essa função calculada, que eu já tenho esse valor informado, desculpa. Então a gente vê que está certo. Belezinha? Então esse aqui foi o primeiro exemplo. Calma que daqui a pouco eu volto. Olha só. Então, segundo exemplo, né, na minha ordem ali, valor futuro. Valor futuro. Então vamos supor o seguinte, olha lá. Eu vou pagar 24 prestações, né? De 1.057, aqui já está negativo, 1.057,42, a uma taxa de 2% ao mês. Eu não sei quanto é que eu estou financiando, tá? Eu só sei que, por exemplo, aquele carro, ele é vendido em 24 prestações, sem entrada, tá? Sem entrada, a uma taxa de 2% ao mês, né? 2% ao mês. E eu gostaria de saber, ao final desses 24 meses, quanto é que eu paguei. Quanto é que eu paguei, tá? Eu poderia entender aqui também diferente. Olha lá, eu vou fazer uma aplicação financeira durante 24 meses, durante 2 anos, né? A uma taxa de 2% ao mês, né? E eu vou todo mês depositar essa quantia. Vou depositar lá no banco, ou seja, vai sair do meu caixa, vai entrar no banco, 1.057,42. Ao final dos 24 meses, com uma taxa de juros de 2%, lembrando que no início aquele 2% só vai inserir sobre os 1.057, depois vai inserir sobre os 1.057 rendidos mais os outros 1.057 e assim por diante, tá legal? Então para isso tudo vocês vão aprender matemática financeira, fórmulas, mas ao invés de decorar fórmulas, muito mais fácil utilizar as funções financeiras. Ó, de novo, fx, ó, já estou na categoria financeira, venho aqui na ordem alfabética, tá? VF, vou arrastar um pouquinho para cá para não cobrir aqui a minha telinha, tá? Poderia também ter digitado aqui VF, ir, que ele iria encontrar, né? Mas aqui, como estou demonstrando as financeiras, estou indo aqui na sequência, tá? Ok. Valor futuro. Então, valor futuro vai pedir, basicamente, os mesmos argumentos. Olha só. Só que em função do valor futuro. Então, taxa é o E7, onde eu tenho 2% ao mês, 0,02. Número de períodos, número de prestações aqui no caso. Olha lá, 24, mesmo valor. No caso aqui, E6, tá? Estou utilizando só esse quadradinho aqui, tá legal? Prestações, PGTO, menos 1.057. Importante, gente, importante. Se eu não informar valor negativo, aí o valor futuro vai sair negativo, tá? Então, como aqui eu estou informando a prestação negativa, ele vai sair positivo, tá legal? Caso contrário, ele sairia negativo, tá? Então, tipo, 0, tá legal? Então, vamos lá. A hora que eu dou um OK, tá aqui 32.168, aqui eu não tenho essa informação em nenhum outro lugar, mas já já a gente vê esse valor sob outra forma, tá? Então, aqui ele deu negativo. Detalhe, ó. Se aqui na prestação, ó, só para comentar o que eu te, se eu não tivesse valor negativo, eu vou apagar o menuzinho aqui na frente. Se fosse positivo, aí ele sairia negativo, tá? Ou seja, se eu tivesse entradas, né, de 1.057, ao invés de saídas, quanto que eu teria, né, à disposição, que poderia sair do meu caixa? 32 mil, tá legal? Eu vou voltar aqui porque essa não é a melhor forma, tá? Então, 32.168. Então, o que indica? Que eu pagando isso aqui, 1.057, ao longo de 24 meses, com essa taxa, né, eu terei 32 mil no final, tá? Sem pagar na entrada, sem entrada, tá? Entrada 0. Tudo bem? Daqui a pouco a gente modifica isso aqui. Até aqui tranquilos? Então vamos para mais um exemplo. Olha lá, agora vamos falar de valor presente. Qual que é o valor presente? Vamos supor
De novo, durante 24 meses, ou seja, durante 2 anos, a mesma taxa de 2% ao mês, eu vou pagar uma prestação de 1.057. Tá legal? E eu não tenho entrada. Eu gostaria de saber, né, quanto que eu teria hoje. Para poder, no final, aqui no valor futuro, ter zero. Né, ter zero. Ou seja, se eu estou pagando isso aqui, né, quanto que eu teria para ter zero? Olha só. Então, no valor presente, olha lá. Então, eu venho aqui. FX, valor presente, né, quanto que eu teria que ter hoje, no meu presente, para financiar tudo aquilo ali, né, com aquelas prestações e no final ter zero, ou seja, é o inverso da que a gente acabou de ver, o inverso do valor futuro, tá? Então aqui, olha, de novo, taxa, no meu caso aqui, vai ser H7, né? Número de períodos, 24, né, 24 prestações. Pagamento, o pagamento eu já tenho informado aqui, 1.057, tá? E o tipo é zero, eu não vou ter entrada, ou seja, no primeiro mês eu não pago nada, só vou pagar ao final do primeiro mês. Olha lá, já deu o resultado aqui, 20 mil. Que beleza, matemática é linda, né? Matemática é linda. Então, olha só, contrário, tá, gente? É o contrário, tá? Muito bom, muito bom. Daqui a pouco a gente vai ver mais alguns exemplos, talvez fique mais claro quando utilizar PGTO, valor futuro e valor presente. Tá legal? Só para terminar essa primeira série. Olha lá. Então, aqui eu quero saber o número de períodos. Então, é assim. Vamos supor que eu tenho 20 mil reais e vou pagar uma prestação de 1.057,42. Tá? Com uma taxa de 2% ao mês. Quantos períodos eu vou ter que pagar esse valor a essa taxa para ter um valor futuro zero, né? Então, assim, estou financiando 20 mil reais a uma taxa de 2% ao mês com essa parcela. Quantos períodos, quantas parcelas eu vou ter que pagar? Quantas vezes eu vou ter que pagar 1.057, né, para zerar no final? Então, aqui, em função destas informações, eu quero calcular o número de períodos. Olha lá, mais uma vez, venho aqui, FX. Então, como eu estou nas financeiras, eu venho aqui em NPER, tá aqui, olha só, NPER, número de períodos, né? Deixa eu passar um pouquinho para cá. E aqui de novo, olha só, então ele pede de novo as informações. Taxa. Não é sempre na mesma ordem, porque é em função do que eu estou calculando, né? Então aqui ele vai pedir PER, né? Lógico. Então taxa, aqui no meu caso vai ser B15, que é onde eu tenho digitado 2%. Valor do pagamento, 1.057, está digitado aqui, menos 1.057, né? Já está em negativo, é pagamento, é saída, já está aqui em B17, tá legal? Valor presente, o valor que está sendo financiado é 20 mil, tá? Valor futuro é zero. Como é zero, ou eu informo zero aqui, eu deixo em branco, que ele vai entender que é zero, tá? E o tipo é zero sem entrada, tá legal? Sem entrada. Então ele já me deu aqui, ó, 24. Ei, que beleza! Bateu, olha só. Então, é um em função do outro. Por esse valor, por esse motivo, eu estou utilizando os mesmos valores. Tá legal? Para terminar aqui essa nossa primeira série de exemplos, olha lá, taxa. Então aqui é o seguinte, eu vou financiar 20 mil reais a uma prestação de 1.057,42 durante 24 meses. Para eu pagar esse valor e ao final de 24 meses eu não ter resíduo nenhum, não ter valor nenhum, né? Sabendo-se que eu estou financiando 20 mil reais, né? Qual vai ser a taxa aplicada? Quantos por cento vai ser aplicado, né, a esse valor para eu ter essa parcela durante 24 meses? Né? Qual é a taxa? Né? Então, de novo, é tudo em função do outro. Então, eu tenho aqui, ó, funçãozinha taxa, tá lá na letra T. Acho que é uma das últimas aqui, né? Taxa. Né? Retorna a taxa de juros um período em empréstimo ou investimento, né? Lembrando que pode ser investimento também. Então, olha, número de períodos. 24. Note que aqui ele não tem um padrão, né? Ora ele pede PER, ora ele pede NPER. Problemas aqui de tradução, né? Problemas de falta de padronização, né? Pagamento.
1.057, já tem o valor informado, né? Valor presente é o 20 mil, tá? Valor futuro vai ser 0, então não preciso informar. E o tipo, vamos supor que no primeiro, de cara, né? De imediato, eu não vou pagar nada, então o tipo é 0, tá? E18. Então aqui ele já me deu a taxa de 2%, quando eu dou um OK. A célula já estava formatada como percentual, então já apareceu aqui 2%. Que maravilha, que maravilha! Antes de passar para uma segunda série de exemplos, olha, só para deixar claro esse com entrada. Só para deixar claro esse aqui com entrada. Então vamos supor que eu vou financiar o meu carro de 20 mil reais em 24 prestações, essa taxa de 2%, né? Só que eu vou pagar uma entrada. Eu não posso sair com o carro da concessionária, e aqui já é uma dica para o exercício de hoje, né? Eu não posso sair com o carro sem dar uma entrada, né? Sem dar um sinal, né? Um sinal, como eles chamam. Então aqui, e aí, se eu mudar de 0 para 1, o que vocês acham? A prestação vai aumentar ou vai diminuir? Porque eu vou dar uma entrada. Ó, o que vocês acham? Ó, vou colocar 1 aqui e vou dar um Enter. Ela diminui um pouquinho. Por que ela diminui um pouquinho? Porque a primeira prestação eu estou dando no ato. Ou seja, eu vou ter um mês a menos de 2% de acréscimo. Tá? Então aqui diminuiu. Se eu quiser nos outros, ó, também vai basicamente diminuir um pouquinho, né? Ó, tava 0. Olha só. Não, desculpa, aqui aumenta, né? Aqui aumenta porque eu vou ter o valor futuro, ele vai aumentar porque vai render mais, ao contrário, tá? E aqui também ele vai aumentar um pouquinho mais, tá? Porque eu vou pagar à frente, Então, só quando eu tenho saídas, né, ele diminui aqui o valor. Aqui nos outros aqui, como eu tenho entradas, né, ele vai aumentar. Tá legal? Então, eu vou voltar aqui tudo a 0, aqui era só um exemplozinho, né, para vocês verem, né, para vocês verem que como funciona essa questão da entrada ou saída. Tá? Então, isso aqui é sempre um dado informado, né, uma coisa informada que você tem no exercício, ou você pode simular. Né? Você pode simular. Às vezes as financeiras permitem isso, outras vezes elas impõem que tenha uma entrada. Tá? Bom, continuando aqui com a nossa série de exemplos. Só retomando. Aqui nesse primeiro exemplo que eu dei, eu tinha o valor presente, eu tinha o número de prestações, eu tinha a taxa, eu não tinha o valor futuro, mas eu queria calcular o pagamento. Tá legal? Agora, nesse outro exemplo aqui, olha só, nesse outro exemplo, rodando aqui a tela, eu tenho o valor futuro e não tenho o valor presente. Então vamos supor o seguinte, no final do meu financiamento, eu vou ter pago R$ 32.168,74, a uma taxa de 2%. E esse financiamento vai rolar por 24 prestações. Qual é a prestação que eu tenho que ter? Lógico que aqui eu usei os mesmos valores, né? Mas só para demonstrar que a função PGTO, né, também vai funcionar com a informação do valor futuro ao invés do valor presente. Olha, vou colocar bem aqui, Vocês vão ver que vai dar o mesmo valor. Então, taxa continua sendo 2%, só que aqui no caso é B23. Número de períodos continua sendo 24, aqui B22. Valor presente eu não tenho. Olha que interessante. Ele indica aqui que é um argumento obrigatório, mas mais ou menos obrigatório, viu, gente? Olha só, se eu não informar valor presente e não informar valor futuro, aí ele vai dar erro, tá? Pode ver, ó, se eu não informar os dois, apesar de informar o tipo 0, ó, ele vai dar 0, tá? Não vai funcionar. Então, ou eu informo esse, ou eu informo esse, apesar desse aqui estar obrigatório. Se eu informar esse, que é o que eu tenho aqui, ó, 32.168, olha lá, eu já tenho aqui o valor da prestação que bateu com o que estava lá em cima. Interessante, né? Interessante, um dado interessante. Só para dar mais 2 exemplos antes da gente continuar a aula, olha só. Aqui também, valor futuro. Só que aqui o valor futuro, eu tenho o valor presente. Né? Diferente lá do outro que eu tinha dito, que a gente tinha feito. No anterior, olha só, eu tinha o pagamento informado. E aqui não, eu não tenho o pagamento, eu vou ter o valor presente. Então também posso utilizar, a função valor futuro, VF, para calcular, para calcular qual vai ser o meu valor futuro, né, sem o valor da prestação. Então,
Como que seria o esquema aqui? Ó? Eu tenho 20 mil reais o presente, o valor financiado é 20 mil reais, em 24 prestações, a uma taxa de 2% ao mês. Né? Ao final dessas 24 prestações, com essa taxa, né, quanto que eu terei pago? Né? Quanto que eu terei pago? Independente, né, das prestações, do valor das prestações. Qual vai ser o montante pago? Qual vai ser o total pago? Tá? Eu não tenho o valor do pagamento. Quer ver como funciona? Olha lá. FX, valor futuro, tá aqui. Ok, vou passar para cá. Então, olha só, taxa, 2%. Número de períodos, 24. E 22 aqui, tá? Pagamento, tá vendo? Tá dando obrigatório, mas eu posso deixar em branco, desde que eu informe o valor presente, o valor que eu tenho hoje. E o tipo também é 0. Tá? Então, quando eu dou OK, olha lá, ele já me deu aqui o valor. Neste caso, olha só, ele vai me dar como eu não tinha o PGTO, ele vai me dar o valor futuro negativo. Valor futuro negativo. Mas se eu quiser, aqui sim eu vou corrigir, né? Porque fica meio estranho o valor futuro negativo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, ó, desculpa, aqui na frente da função, ó, vou editar aqui a função. Na frente da função eu coloco um sinalzinho de menos. Apertei F2, coloco um sinalzinho de menos, né? Só para não ficar aquela coisa estranha, né? Valor, né, negativo. Mas é possível, Então, lembrando mais uma vez, ó, FX, então calculei o valor futuro sem ter o valor da prestação. Tá? Isso aqui é importante para a gente saber. E por último exemplo que eu gostaria de dar na aula de hoje, seria o uso da função valor presente, mas com o valor futuro informado. Tá? Ao invés de também ter o valor da prestação, né, eu quero calcular o valor presente com o uso do valor futuro. Então vamos supor o seguinte, quando que eu utilizaria isso? Ó, no final de um financiamento, eu paguei R$ 32.168,74. Esse financiamento foi contratado a uma taxa de 2% de juros ao mês. E eu paguei 24 parcelas. Não me interessa saber o valor da parcela. Eu só queria saber o seguinte, se eu fosse pagar à vista, quanto sairia o produto à vista? Quanto seria o produto à vista? Isso aqui é muito utilizado, gente, é muito utilizado, porque muitas pessoas oferecem seus produtos a prazo, às vezes você fica encantado com aquele valor a prazo, né? Mas de repente seria muito mais negócio você pagar à vista, caso você tenha caixa, né? Ou muitas vezes você fica naquela dúvida, ó, à vista é tanto, a prazo é tanto, o que é mais negócio? É pagar à vista ou pagar a prazo? Então vamos fazer o conta, olha só. Se no final você ia pagar 32, a taxa de 2% e 24, eu venho aqui na célula, venho aqui no FX, venho aqui no FX, olha só, VP, opa, estava aqui, valor presente, vou passar para cá. Então, olha lá, taxa, os mesmos 2%. Aqui é PER, tá vendo? Faltou o NPER, né? PER, 24. O pagamento, ó, mais uma vez, ele está aqui obrigatório, mas eu não vou utilizar, Valor futuro, 32. Aqui o que eu vou fazer? Para não ter um valor presente negativo, que seria errôneo, eu vou colocar o valor futuro negativo, vou colocar menos H4. Menos H4. E o tipo aqui, ou posso deixar em branco, ou posso informar 0, quando for o caso. Dá na mesma também, esqueci de comentar isso. Olha lá, os mesmos 20 mil. Então é assim, se o valor à vista fosse, por exemplo, 22 mil, né? Se é mais negócio, pagar a prazo. Se o valor à vista fosse, por exemplo, 18 mil, era muito mais negócio, pagar à vista, tá? Porque eu estaria pagando menos juros, tá legal? Então essa seria mais confortável pagar à vista. Então esses são alguns comparativos que a gente pode fazer, né? E aqui mais uma vez lembrando, né, gente? Aqui no curso nós damos exemplos, a gente ensina técnicas e tá na cabeça de vocês, tá na obrigação de vocês saber quando aplicar essas técnicas, tá legal? Durante muitas vezes aí, a gente vê que as pessoas não sabem como se comportar na frente de um financiamento, não sabem se comportar nem na hora de comprar um produto, uma roupa, por exemplo, né, que a loja às vezes financia, e você não sabe assim qual é o melhor negócio, você pagar à vista ou pagar a prazo. É bem verdade que muitas vezes a gente não tem o dinheiro à vista, a gente acaba tendo que recorrer a prazo.
Mas será que aquilo ali foi um bom negócio? Será que foi um mau negócio? Será que foram juros abusivos? Será que não foram? Né? Quanto que eu lucraria se eu pagasse à vista? Ou será que a loja está fazendo um bom negócio à vista? Né? Será que é mais vantajoso para mim, muito mais vantajoso para mim comprar à vista? Né? Então, esses tipos de contas, esses tipos de cálculos, vocês têm que saber no seu cotidiano, porque é isso que vocês vão utilizar na hora, por exemplo, de ter que recorrer a um banco, na hora de ter que recorrer a uma instituição financeira. Isso, com certeza, vocês vão usar muito durante a vida de vocês. Ah, legal? Bom, então, se tiver alguma dúvida, vocês não deixem de deixar lá no nosso fórum de dúvidas. E eu vou passar para outra planilha, Funções Financeiras 2. Funções Financeiras 2. Aqui em Funções Financeiras 2, a gente tem uma série de probleminhas, tá? Eu não tenho as células com os valores, porque está tudo digitado aqui no enunciado, né? Então eu terei que digitar os valores dentro da função, tá legal? Dentro da função. Então aqui qual é a minha sugestão? Que vocês dêem uma paradinha no vídeo, tá? E tentem resolver esses 5 probleminhas, tá? As respostas já estão aqui, tá? Já estão aqui. Então vocês dão uma paradinha no vídeo, tentem responder, né? Tentem responder e depois vocês dão play novamente e vê as explicações. Tranquilos? Tranquilas? Aqui, qual vai ser o segredo? Saber qual função usar em que situação, tá? Então, nesses casos, vocês vão ter que descobrir isso pelos enunciados, né? Um pouquinho também com a prática, né? Mas os enunciados já te dão todas essas informações. Tem uma pegadinha aqui no último exercício, tá? Mas essa aqui eu quero que vocês descubram. Então, atenção. 3, 2, 1 para parar o exercício, para parar o vídeo. 3, 2, 1. Stop. Passados alguns instantes, vamos agora retomar a aula. Então, corrigindo esses exercícios. Espero que vocês tenham conseguido, tá? Então, primeiro exercício, olha lá. Um fornecedor propõe entrega de 10 mil litros de combustível. Que esses 10 mil é só para te embaralhar, tá? Que eles não vão usar para nada, tá? Então, um fornecedor propõe fazer entrega de combustível, tá? A um preço de 16 mil. Preço hoje do combustível é 16 mil. Se o preço hoje do combustível é 16 mil, então o valor presente é 16 mil. Para o pagamento em 60 dias, aqui também de propósito estou dando o número de dias. 60 dias, olha lá, com uma taxa de 3% de juros ao mês. Então 60 dias, eu não vou poder informar lá 60, senão ele vai informar ele vai entender que são 60 meses, tá? Aqui não são 60 meses, são 60 dias. Então, essa é a primeira sacada. Eu tenho que entender que 60 dias, na realidade, são 2 meses. Tá? 2 meses. Como o fluxo de caixa da empresa está com folga, ou seja, você tem bastante dinheiro no caixa, preferiu-se aproveitar para efetuar o pagamento à vista, mediante a um desconto. Então, qual seria o desconto feito? Qual seria o desconto feito? Né? Porque o preço total, né, desses 2 meses que você ia pagar 3% seria 16 mil, tá? 16 mil. Então, você pode negociar, você pode barganhar um desconto em cima desses 16 mil. Então, quanto que seria o desconto? Ou seja, qual seria o valor real à vista? Né? Qual seria o valor real à vista? Desculpa, isso aqui na realidade seria o valor futuro, né? Para você pagar após o financiamento, né? Após essa compra, né? Parcelada. Então, qual seria o valor total à vista? Né? Né? Então, se eu estou perguntando qual seria o valor total à vista, né? Eu vou ter que utilizar a função VP, valor presente. Tá? Valor presente. Você me desculpa aqui, esse 16 mil seria o valor futuro. Tá? O valor futuro após você pagar tudo isso aí. Então, eu já estou com a célula posicionada, venho aqui no FX. Se vocês quiserem agora, para ficar mais fácil, ao invés de ficar caçando aqui, eu já vi todas, eu posso ir nas mais recentemente utilizadas, né, que já vai mostrar aqui todas que eu acabei de usar. Né? Olha só, então, se eu quero saber o preço à vista, essa que é a grande sacada do exercício, saber qual função usar em que situação. Aqui eu estou dando um exemplo para todos aqui. Então, VP, valor à vista. Né? Qual é a taxa? Aqui eu não tenho, ó, gente, não está digitado nada.
tá? Não está digitado nada em B3, é um texto. Nesse caso, então, vou ter que digitar. Pode digitar? Sim, pode. Olha lá, 3%. Então, aqui é o seguinte, meus queridos. Seguinte, minhas queridas. Ou vocês digitam 3%, assim como eu fiz, ou vocês digitam 0,3. Tá? 0,03. Senão é 30%, né? Tá? Mas não vai digitar 3. Porque se você digitar 3, né, ele vai entender 300%. Tá legal? Então, para ficar mais simples, mais didático, vou colocar 3%, que seria na forma decimal, já apareceu aqui, 0,03. Tudo bem? Períodos. Também não tenho digitado aqui, tá? Tá aqui, né, 60 dias, né? Mas como é 3% ao mês, 60 dias, a sacada que eu estava explicando, você vai ter que colocar 2. Por que 2? Porque 60 dias equivalem a 2 meses, tá? Tudo bem? Tranquilinhos? Tranquilinhas? Então, olha lá. Pagamento. Quanto é que eu vou pagar aqui? Não tenho essa informação, né? Não tenho essa informação. Então, só vou pagar no final, né? No final, né, da brincadeira, tá? No final eu vou pagar, no final da brincadeira eu não tenho um valor aqui pago mensalmente, tá? Não teria, esse pagamento seria utilizado se eu fosse pagar alguma coisa no final dos 30 e depois outra coisa no final dos 60, tá? Não tenho, vou pagar tudo no final do período, né? E qual vai ser o valor que eu iria pagar, né? Qual seria o valor futuro que eu iria pagar? Os 16 mil, tá? Os 16 mil. Então, eu vou colocar aqui 16 mil. Lembrando que eu não preciso colocar ponto, vírgula nem nada. 16 mil, tá legal? Como não tem informação nenhuma, então vou colocar aqui tipo 0, ou mesmo poderia deixar o tipo em branco, né? Que vai dar na mesma. Tudo bem? Então, qual vai ser o valor presente? Olha lá. 15.081. 15.081. O que significa isso? O que significa isso? Né? Que como você tem, tá, dinheiro, fluxo de caixa com folga, significa que se você oferecer para o teu fornecedor R$ 15.081,53 para pagar esses 10 mil litros de combustível, dá na mesma para ele do que financiado que você pagar em 60 dias a uma taxa de 3%. Vocês entenderam? Né? Ele podia informar, olha, ou você paga 16, 60 dias com 3% de juros ao mês, ou você paga 15.081,53 à vista. Muitas vezes, o próprio fornecedor não sabe fazer essas contas. Ele pode falar, já vi muito isso na minha vida. O cara fala, não, à vista é 14 mil. Porra, então você compra à vista, porque é muito mais negócio comprar à vista. Né? Você vai pagar muito mais barato à vista, ou seja, esses 3% seria ilusório, seria muito mais, né? Então, se você fosse pagar à vista, esse seria o valor. Mais ou menos entendido? Mais ou menos entendido? Vamos para frente, Olha só. Possua a quantia de 50 mil reais para investir. Nossa, que beleza, hein? Que beleza. A gente não tem nem sonho isso aí, né? Mas vamos supor que você tenha 50 mil reais para investir. Você vendeu um imóvel, né? Determinada aplicação proporciona um rendimento de 1,5% ao mês. Quantos meses serão necessários para que eu tenha 60 mil? Bom, aqui eu já ensinei lá atrás, né, como que a gente podia fazer para fazer juros compostos com uma taxa fixa ao mês, né? Foi na segunda aula de Excel, eu já tinha ensinado isso. Mas aí o que você teria que fazer? Você teria que fazer toda a reguinha mês a mês para saber lá quando você teria os 60 mil. Aqui não, eu já posso saber de cara quantas vezes eu teria que puxar e arrastar a fórmula, né, para chegar no 60 mil. Né? Então aqui, pela resposta que eu já dei, diria 12,25, ou seja, dá quebrado, né? Dá 12 meses mais 0,25 de mês, né? Mais um quarto de mês, né? Então, vamos lá. Então aqui, se eu quero saber quantos meses são necessários, qual é a função? NPER, número de períodos, número de prestações, número de meses aqui no caso. Então vamos lá. FX, essa é a grande pegadinha, né? Olha só, NPER. Venho aqui, dou um OK. Bom, a taxa, como eu não tenho nenhuma célula, a taxa está aqui, 1,5% ao mês. Então aqui fica mais fácil eu digitar 1,5%. Tá? 1,5%, dá 0,015. Pagamento. Então, aqui é o seguinte, eu também não tenho essa informação, pagamento. Né? Eu não tenho informação, ou seja, eu vou investir de cara os meus 50 mil. Esse pagamento, a gente vai ver no outro exercício,
seria quando eu fosse aplicando, né, mensalmente determinado valor fixo, tá? Eu vou investir tudo de uma vez só, tá? Uma vez só. Então aqui, ó, valor presente. Então, é o que eu tenho hoje para investir, né? 50 mil, né? 50 mil. E valor futuro. Como eu não tenho pagamento, que seria um valor negativo, esse que é o grande lance do exercício. Para que dê um número de períodos positivo, né? Não faz sentido menos 12,25, o valor futuro eu vou colocar em negativo, tá? Mas também daria na mesma se eu usar CNP com um sinalzinho de menos na frente, tá legal? E o tipo, eu também posso deixar em branco, né? Ou colocar zero, tá? Então dou um OK aqui, Só preenchi e olha lá, vou ter os 12,25 meses. Então dá quebrado, porque não vai, ou seja, ao fim, ou eu uso 12 ou uso 13, né? O fato é o seguinte, se eu aplicar por 12 meses, no final dos 12 meses eu vou ter um pouquinho menos que 60 mil. Se eu aplicar por 13 meses, no final dos 13 meses eu vou ter um pouco mais de 60 mil. Mas ao pé da letra, né, religiosamente, se for uma aplicação que rende assim, por exemplo, diariamente, né, em 12,25 meses, ou seja, 12 meses mais um quarto de mês, né, eu terei os 60 mil a essa taxa. Interessante, né, gente? Que interessante, né? Mais ou menos entendido? Mais ou menos, muito legal isso aqui, gente. Olha só, exercício 3. Você está adquirindo 5 veículos. Esse fato de 5 veículos, 6 veículos, 10 veículos, isso aqui é uma informação só para te atrapalhar, né? Estou adquirindo veículos para renovar a frota da empresa. A concessionária, né, a empresa que vende o carro, quer 200 mil pelo lote. Ou seja, pelos 5 veículos. Né? 200 mil é tudo. Né? Com pagamento à vista. Ou seja, se eu for pagar hoje, agora sim. Se eu vou pagar hoje, eu vou pagar 200 mil. Só que eu não tenho esses 200 mil para pagar à vista. Então, eu estou solicitando o pagamento em 90 dias. Tá? Vou pagar daqui a 90 dias. Tá? Com uma taxa de juros de 2% ao mês. A concessionária aceita. Mas quanto que você vai ter que pagar no final do vencimento? Né? Então, eu não vou ter pagamentos durante esses 90 dias. Só vou pagar uma parcela lá na frente. Só vou ter uma saída de capital lá na frente. Tá? Então, qual vai ser esse valor lá na frente? Né? Lá na frente, então, é valor futuro. Que beleza, espero que vocês tenham entendido esse exercício. Ó. Valor futuro, tá? Então, aqui, mais uma vez repetindo, gente, quando é que você vai optar por valor presente, número de prestações, né? Número de períodos, PGTO, né? De acordo com o enunciado. Tá? E também de acordo com a informação que esteja faltando. Então, vamos lá. Então, aqui, valor futuro, future value. Olha lá. VF. Então, a taxa é 2% ao mês, tá? Então, aqui, olha, eu não tenho essa informação, eu vou digitar aqui 2%. Número de períodos, aqui outra pegadinha, olha lá. Propositadamente, eu dei 2% ao mês, mas informei que era 90 dias. Então, já dei um número redondo, né, para não dar tanta confusão assim na cabeça de vocês, né? Se eu der 105 dias, aí seria 3 meses e meio, né? Sei lá. Mas aqui eu já dei 90 dias, o importante é você saber então, 90 dias então vão ser 3 meses. Não é exatamente 3 meses, porque às vezes a gente tem mês com 31 dias. Mas no cálculo comercial, né, a gente sempre estipula que o mês tem 30 dias. Né? Então, 3 meses. Essa que é a grande sacada do exercício para você fazer funcionar. Então, pagamentos. Não vou ter pagamentos. Eu só vou pagar um valor lá no final. Tá legal? E o valor presente? O valor presente, então, é esses 200 mil, que seria o valor de hoje dos carros. Também, como eu não tenho isso digitado em nenhuma célula, poderia ter. Então, eu vou digitar aqui 200 mil. Tá? E o tipo é zero, porque aqui no caso, como eu não informei, então, aliás, como eu vou pagar daqui 90 dias, então obrigatoriamente aqui é zero, que não vai ter entrada nenhuma. Então, quando eu dou um OK, olha lá, menos 212, 241,60. Tá? Então, ou seja, eu vou ter uma saída, por esse motivo que ele dá o valor negativo, eu vou ter uma saída de capital, uma saída de fluxo da minha empresa de 212, 241,60 meses, né? Ou seja, 12.241,60 de juros pelo fato de eu pagar em 90 dias. Pô, diferença, hein? Diferença boa. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito utilizada no nosso cotidiano. Tá legal? Outro exemplo aqui, mas assim, nossa de casa. Olha só, hoje o juros já baixou bastante, né? Mas vamos supor que você vai aplicar na caderneta de poupança.
Já fizemos essas brincadeirinhas aqui no nosso curso, né? E aí é o seguinte, sabendo que a poupança rende 0,5% ao mês, né? Supondo que a poupança rendesse, né, fixo 0,5% todos os meses, durante 2 anos, né? Durante 2 anos, quanto que você ia ter que depositar, né, mês a mês, a partir deste mês, ou seja, você não vai esperar um mês para depositar, você vai já começar a depositar agora, e aí vem outra coisa interessante desse exercício, de modo a ter, daqui a 2 anos, 100 mil reais. Ou seja, quanto que você precisa colocar todo mês na poupança, a um juros de 0,5% ao mês, para ter 100 mil reais, tá? Então, olha só, então aqui qual seria a função? E aí, gente, o que vocês usaram? Bom, até por eliminação, né, gente? Pessoal, PGTO, né? Na realidade, você não está pagando um financiamento, mas você está depositando no banco. Você está depositando no banco, é uma prestação, é como se vamos encarar assim, como se fosse uma prestação que você estivesse pagando. Tá legal? Está saindo dinheiro do seu caixa, por isso o valor vai dar negativo aqui, como vocês viram o resultado. Então vamos lá, FX, PGTO, pagamento. Então a taxa aqui é informada no exercício, como não tem nenhuma célula, mais uma vez, 0,5%. Né? Não preciso digitar o zero, tá, gente? Ó, não preciso digitar o zero, tá? Lembra sempre disso, né? Quanto menos a gente digitar, melhor fica, tá? 2 anos, aqui é outra pegadinha, não posso colocar 2, senão ele vai entender 2 meses, tá? 2 anos, então costuma dar 24 meses, tá? 24 meses. Tá sabendo que o ano tem 12 meses, tá? Então 2 anos são 24 meses. Valor presente, eu não tenho valor presente, tá? Não tenho valor presente. Eu só sei que no final eu vou ter 100 mil reais, tá? Cuidado só aqui para não digitar 0 a mais ou 0 a menos, tá legal? E essa que vem a grande sacada, eu vou começar a depositar a partir desse mês. Como é o inverso, né? Como aqui não é um financiamento também poderia ter entrada, né? Mas eu vou começar a depositar a partir desse mês. Então eu coloco aqui 1, ou seja, eu pago já logo de entrada. Olha lá, 300, menos, ou seja, eu vou ter que depositar todo mês 3.912,50. 3.912,50. Só para ter uma ideia, olha lá, muitas pessoas podem falar, a poupança dá muito pouco, prefiro guardar em casa, deixa em casa, lá no fundo da gaveta, lá no meu cofre, etc e tal. Olha, se você fosse fazer isso aí no cofre, né, deixar no cofre da sua casa sem rendimento, seria a mesma coisa que você ter que guardar isso aqui durante 24 meses. Ó. Se eu fosse multiplicar durante 24 meses, ó, B17 vezes 24, daria ó, menos 93.800. Tá? Se eu for, quanto que rendeu aqui tudo isso? Né? Quanto que rendeu isso aqui tudo? Olha só, se eu guardando no banco, na poupança, que é o menor, que é a aplicação que tem a menor rentabilidade, olha lá, seria a mesma coisa, eu teria que desembolsar a mais, né? Ó, 100 mil, menos esse valor aqui. Também posso fazer a conta direto aqui, né, gente? Ó, opa, 100 mil, não, aqui já está negativo, né? Então eu vou colocar mais. Já está negativo, desculpa. Olha lá. Então, aplicando a poupança durante 2 anos, né, 3.900 todo mês, eu ganhei, no final das contas, 6 mil. Ou seja, dá mais ou menos 1 mês e meio aqui. É 1 mês e meio aqui que eu ganhei. Né? E a gente não dá valor para esse 0,5. Quando você vê lá 0,5 parece tão pouquinho, mas você nunca pode esquecer que é juros sobre juros. Vocês entenderam quanto que eu fiz? Então, olha só, se você fosse guardar debaixo do colchão, né, como a gente diz assim, né, se você fosse guardar na sua casa, no final dos 2 anos você só teria 93 mil, 94 mil quase 94 mil, né? E se você fizer aplicando, você ganhou a mais, você teve um rendimento a mais de 6 mil reais. Então, gente, poupem e poupem no mínimo na caderneta de poupança, porque como você pode ver, dá um retorno. Pode ser mínimo, mas dá um retorno. É melhor guardar no banco do que deixar debaixo do colchão, tá certo? Vou apagar isso aqui, que era só uma demonstração que eu fiz, tá? Último exercício. E aqui nesse último exercício tem uma pegadinha, eu até avisei vocês que esse último exercício aqui é complicado. Tem um complicômetrozinho. Então vamos lá, vamos por partes. Então é assim,
Um fornecedor de material de escritório está fazendo a seguinte promoção. Um determinado lote de produtos custa 9 mil. Para pagamento à vista, ele dá um desconto de 6%. Essa aqui é a primeira pegada do exercício. Olha só, é 9 mil o valor, mas ele está dando desconto. Então qual que é o valor à vista? Eu não tenho valor à vista. Eu teria que calcular esse valor à vista. Né? Ou 3 parcelas mensais, sem acréscimo e sem entrada de 3 mil. Tá? Então essas 3 parcelas mensais, né? 3 parcelas mensais, né? Seria então de 3 mil. Seria então 3 mil. O que compensa mais? O que compensa mais? Pegar o desconto de 6% ou pagar as 3 parcelas de 3 mil? E aí, gente? E aí? Né? Então, assim, eu não tenho valor à vista, né? Porque eu tenho o valor total, né? O valor total ou seja, com financiamento, né? Mas ele dá 6% à vista. E aí, o que é preferível? Então, qual a primeira coisa que eu vou fazer aqui? Vou calcular o valor presente. Então, vou deduzir esse 6% dos 9 mil. Então, vou pegar uma célula aqui qualquer, vou pegar uma célula aqui, ó, aqui na frente. Então, vou pegar aqui, ó. Então, eu vou fazer essa continha, que a gente já fez isso aqui várias vezes, né, gente? Ó, posso fazer aqui, então, 9 mil, que é o valor do lote de produtos, e vou subtrair os 6%. Para subtrair os 6%, eu posso fazer várias coisas. Ó, posso pegar aqui os 9 mil e subtrair ele mesmo vezes 6%. Então, 9 mil menos o 9 mil vezes 6%. Tá? Quanto aqui deu aqui? 8.460. 8.460. Então, essa conta aqui a gente já havia feito algumas vezes, né? A gente faz comumente. Né? Uma outra forma de você fazer isso aqui de uma maneira mais fácil é partir da seguinte premissa. Se ele vai dar 6% de desconto, então eu vou pagar 94%. Concorda? Se ele vai dar 6% de desconto, eu vou pagar 94% do valor do produto. Então, eu poderia também ter feito, ó, igual a 9 mil, né, vezes, lembrando que porcentagem a gente sempre multiplica, porque é uma comparação, né, 94%. E aqui eu poderia colocar, ó, vírgula 94. Se você quiser colocar 94%, também pode, né? Em termos de caracteres, dá na mesma. Mas, olha lá, os mesmos 8.460. Tá vendo? A matemática é linda. A matemática é linda. Então, primeira coisa que vocês precisavam deduzir para fazer esse exercício, né? Qual a taxa de juros embutida nessa operação? E aqui eu tenho até a taxa daqui. Então, aqui já ficou claro, né? Qual é a função que a gente vai utilizar? A função taxa. Está aqui na pergunta, né? Qual a taxa de juros? Então, assim, vamos lá. Então, taxa, para chegar ali naqueles 3,16, que é o resultado que eu já tinha dado. Então, número de períodos, número de parcelas, número de prestações, 3, é dado no exercício. Pagamento, né? O valor do pagamento, então vai ser 3 mil, né? Também é dado no exercício. Olha. Não tem entrada, mas 3 parcelas mensais de 3 mil. Então, aqui eu tenho que informar negativo. Tem que informar negativo porque a parcela, pagamento, prestação é uma saída de caixa, né? Então, como é uma saída de caixa, tem que ser um valor negativo. Tá? Valor presente. Valor presente seria esse valor deduzido aqui. Essa que era a sacada do exercício. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar essa célula aqui. Já calculei nela, já vou utilizar. Tanto faz aqui qualquer uma, né? As duas têm o mesmo valor. Né? E valor futuro, eu não tenho. Né? Valor futuro eu não tenho, porque eu vou pagar tudo, né? Só teria valor futuro se sobrasse algum resíduo. Mas a intenção do fornecedor é que no final eu pague tudo. Tá? E aqui, olha lá, sem entrada. Se é sem entrada, então é zero. Tá? Se tivesse entrada, aí eu colocaria então o número 1, tá? 3,16. Tá certo? Então é assim, 3,16 ao mês. Se você for multiplicar isso aqui, né, for aplicar 3 vezes 3,16, tá? Na realidade, você não teria que multiplicar por 3, você teria que fazer exponencial, porque é um sobre o outro. Né? Mas mesmo se você fosse aplicar, então o que acontece? À vista ele dá um desconto de 6%. E se for pagar em 3 parcelas, né, você teria 3, 3, 3. Então, se você fosse pagar em 3 parcelas, você pagaria, gente, olha, mais de 9%. Você pagaria aí quase 10% a mais. Então, é muito mais negócio.
os 6% à vista, né? Porque parcelando você teria embutido um juros muito maior, tá legal? Então essa que é a sacada do exercício, é esse tipo de raciocínio lógico que vocês vão precisar fazer durante as suas vidas de administradores de sucesso para saber decidir exemplos desse tipo, né? Enquanto escola, a gente ensina técnicas, a gente dá exemplos, mas escola é escola, né? Nós estamos aqui no meio acadêmico, no meio didático, né? No meio pedagógico. Então a gente dá exemplos. E vocês que têm que ter esse arcabouço de conhecimentos para saber não só onde utilizar cada uma dessas funções que eu exemplifiquei hoje na aula, funções financeiras básicas, né? Mas também saber decidir, tá legal? Saber decidir sobre qual opção você vai utilizar. Isso é que vai dar diferenciais competitivos para vocês, isso é que vai torná-los administradores de sucesso. Ah, que beleza! Gostaram da aula? Olha só, hoje a aula foi até um pouquinho mais curta, olha só. Queridos, queridas, então sobre funções financeiras básicas, a gente vai ter mais um exercício e vocês vão ver que esse exercício ele vai recapitular tudo que nós vimos aqui, até aqui no curso, né? Vai ser um exercício de financiamento de automóveis que a gente faz lá na minha concessionária, né, de automóveis. E vocês vão, um exercício vai ser sobre uma dessas funções financeiras que vocês vão ver lá, tá legal? Espero que vocês façam até com bastante sossego, porque afinal de contas foram todas matérias vistas, já revistas, e também se tiverem dúvidas, não deixem, né, de postar as suas dúvidas lá no nosso fórum de dúvidas, porque toda aula eu sempre lanço mão de algum fórum de dúvidas para que vocês deixem as dúvidas. Lembrando, participem do fórum de dúvidas, porque de repente a sua dúvida é a dúvida de um colega, né? E assim a gente pode esclarecer, só assim, levantando dúvidas, que a gente torna às vezes o curso, a aula mais atraente. Tá legal? Então, meus queridos, então, minhas queridas, essa aqui é a vida prática de vocês num curso de Excel aplicado à administração. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje. Este, então, foi o professor Wagner Tufano e mais uma aula do nosso curso de Excel aplicado à administração. Até a próxima semana. Abraço a todos, meus queridos. Abraço a todas, minhas queridas. Até mais.